Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Clóvis. Ele me indicou um canal aqui no YouTube e eu quero indicar para vocês. É o canal do irmão Queiroz, tá bom? Ele fez missão. Ele tem um canal chamado Santes. Ele faz podcast e ele faz também estudo do Vem Segue. Semana passada eu acho que ele fez 3 vídeos, né? Eu estava acompanhando, eu gostei do material dele. Ele fez uns 3 vídeos do estudo do Vem Segue. E essa semana ele acabou de lançar aí uma mensagem do Vem Segue dessa semana, que é do capítulo 16 de 1º Nef até o capítulo 22. Ele fez um resumo, gostei e estou indicando para vocês, tá bom? Então o canal dele lá tem 312 inscritos. Vão lá, eu vou deixar aqui ó, o link do canal dele na descrição do meu vídeo e no topo dos comentários. Vocês apertem, entra lá, se inscrevam no canal, tá bom? E deixa uma mensagem lá dizendo: o Vanderlei me indicou o canal, ou vim por meio do Escola Dominical Brasil. Primeiramente, gratidão ao Clóvis, né? Que o Clóvis me indicou e é então por isso que eu estou indicando, porque eu fui lá e conferi. Como eu gostei, eu acredito que vocês vão gostar também. Na verdade, eu acredito que cada membro da igreja que faz um canal no YouTube está ajudando, né, o evangelho propagar. E vocês também que acompanham esse material aqui, que acompanham outros canais aqui, dos membros da igreja, toda vez que você vai, dá um like, que você curte, se inscreve, você está ajudando a propagar o evangelho, né? Porque o YouTube entende que é relevante o conteúdo e aí ele compartilha com outras pessoas que nem é membro da igreja, tá bom? Então, hoje em dia, acompanhar canais, dar um joinha, significa também compartilhar o evangelho, tá bom? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, quando um templo é anunciado e construído, tá bom, no mundo. Isso significa que o reino de Deus está crescendo, se expandindo. E de igual modo, eu fico muito feliz também com canais que vão surgindo no YouTube para compartilhar o evangelho. Eu oro também por aqueles canais que deixaram de produzir conteúdos. Que Deus fortaleça essas pessoas, tá bom? Para que elas voltem a compartilhar conteúdo. Algumas dessas pessoas talvez deixaram de compartilhar por falta de apoio, por falta de que não tem pessoas acompanhando, assistindo. Então vamos lá, vamos dar uma força lá pro canal do Coróis, o canal Santos. Vou deixar aqui no link, tá bom? E gratidão, Clóvis, por ter indicado aí o canal dele. Estou indicando aqui para todo mundo também. Então, no final do dia eu quero ver quantos inscritos tem lá no canal e ler os comentários de vocês lá no canal dele, tá bom? Vamos aqui para o nosso estudo de hoje, 1º Nef, capítulo 19. Bom, não vai dar para ler tudo, mas o capítulo 19, Nef menciona aqui que o Senhor mandou ele escrever outras placas. Ele tinha um volume de placa grande e o Senhor mandou fazer outras placas. E aqui no versículo 5 ele diz assim, ó: mais adiante escreverei como fiz essas placas, né? Aqui, como ele fez essas placas, só falando aqui no versículo 1, diz assim, ó: e aconteceu que recebi ordem do Senhor, portanto fiz essas placas de metal. Então ele cita que essas placas eram de metal. É as mesmas placas, tá bom, que que Joseph Smith vai traduzir. Aqui, Neff, ele não menciona que tipo de metal ele usou, né? Muitas vezes, quando Joseph Smith estava traduzindo, e as testemunhas falaram que as placas tinham a aparência de ouro. Não que era um ouro reluzente, mas tinha a aparência de ouro, tá bom? E na época em que Joseph Smith mencionou, né, e quando surgiu o livro de Mormon ali da tradução das placas, muitos críticos falaram: não existe escrito em placas, só existe escritos em papiros, que era feito no Egito, né, que era de uma planta e fazia-se o papel ali daquela planta, né? E depois veio o pergaminho, que era feito de pele de animais, tá bom? Que foi feito lá, foi criada lá na cidade de Pérgamo, tá bom? Por isso que vem a palavra pergaminho. Só existia esses dois tipos, né, de material para ser escrito. Então os críticos falaram: não pode existir escrito em placas. Nunca ouviu falar isso. E eu acho muito interessante isso, né? Porque depois arqueólogos descobriram escrito em placas, tá bom? E as placas, né? Uma desses arqueólogos que descobriu em placas aqui, deixa eu pegar aqui o nome do material que era usado para fazer ali, né? Porque
tem que ter uma mistura de materiais, né? Provavelmente foi a mesma mistura que Nefe usou. Era uma mistura de ouro, né, de um metal ouro, um metal nobre, prata e bronze, né? Então, misturando esses três materiais, sai a placa Tumbaga, né? E na placa Tumbaga era um pouco flexível e dava-se para escrever, né? Então, provavelmente foi feito. E com esses três materiais unidos, a placa ela fica com a aparência dourada, né? Daí então vem falando que era placas de ouro, né? Tinha ouro, mas eu acredito que era mais ou menos, é um forte candidato. Eu acho que as placas de Nefe era o mesmo estilo dessas placas encontradas, né? Tumbaga aí, tá bom? Que na verdade é ouro, prata e cobre misturado, que é justamente os materiais que Nefe menciona aqui que tinha, né, na Terra da Promissão quando ele chegou. Então vamos continuar aqui. Então ele fala que mais adiante, fala aí, no versículo 5 que eu estou. E mais adiante descreverei como fiz essas placas. Isso ele está mencionando lá em 2 Nefe, capítulo 5, do versículo 28 ao 33. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. O versículo 6 diz assim, ó. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado. Agora, se erro, também os antigos erraram. Não que os outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar-me. Bom, então Nefe aqui ele está se desculpando se houver algum erro aqui, né, no que ele está escrevendo, alguma coisa assim, porque ele sabe que a carne é fraca, né? O que significa ser a carne fraca, né? Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, lá em Lucas, né, 22, quando ele vai ali no Monte das Oliveiras, né, ele vai pagar pelos pecados da humanidade ali, e o que acontece? Ele pede para Pedro, Tiago e João ficarem orando e vigiando, né, orando ali, enquanto ele vai além ali, cerca de 30 metros orar, e eles não conseguem, né, eles não conseguem por causa que o sono é muito pesado. E aí Jesus Cristo diz essa frase para eles, né, lá em Mateus 26, versículo 41, também está registrado, né? Lá Jesus Cristo diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por mais que os apóstolos quisessem ficar acordados orando, né, eles caíam no sono, o corpo já estava exausto, tá bom? Então isso significa a carne fraca. E aqui Nefe, ele quer se desculpar segundo a carne, porque ele sabe que ele não é perfeito. Assim como nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Então, ele aliás fica preocupado das pessoas acharem imperfeição nas coisas de Deus, porque ele escreveu errado, coisa assim, ou se ele cometeu algum erro. Eu já li o livro de Mórmon diversas vezes, né, muitas vezes, eu nunca encontrei um erro, né, dentro do livro de Mórmon, né, e desconheço alguém também que teve algum erro. Algumas pessoas às vezes falam, é impossível isso e atacam o livro, né? Por exemplo, aqui dentro do livro de Mórmon menciona que quando eles chegaram aqui, eles encontraram animais e encontraram cavalos também, né? E não existia fósseis de cavalo aqui descoberta, então muitos críticos contra o livro de Mórmon falaram, tá mentindo, o livro é falso, porque não existia cavalo nas Américas, né? E aí os membros da igreja, mas ele pode ter descrevido como se fosse alguma coisa assim. E depois, mais para frente, né, arqueólogos descobriram fósseis de cavalo. Não que a minha fé precise de arqueólogo descobrir alguma coisa para mim saber que o livro é verdadeiro. Porque eu já orei, eu estou em paz comigo mesmo e com Deus, porque eu orei e sei que o livro ele é verdadeiro, que ele provém de Deus. Mas é muito interessante que críticas que se montavam antigamente, né, como se, não existia cavalo nas Américas. Tá aí, agora tem cavalo, né? Aí, não se escrevia em placas, né? Agora tem o Tumbaga aí, né? Tem placas aí que era escrita antigamente. Até quando as pessoas vão arranjar desculpa para não orar sinceramente a Deus e perguntar que é verdadeiro? É isso que tem que fazer, né? Não tem outra coisa para fazer. Vamos continuar aqui. Eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo 7, tá bom? O versículo 7 diz assim, ó. Pois as coisas que alguns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, outros não lhe dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado por causa dos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos.
não lhe dão valor algum, não escutam a voz de seu conselho. Aqui, Nefe, ele usa uma expressão muito forte, né? Ele fala que as pessoas pisoteiam até o Deus de Israel. Né? Então, ele viu que ele usou uma expressão muito forte aqui, então ele fala, o que eu tô querendo dizer é isso, né? Que eles não dão valor a Deus, né? Não dá para pisar em Deus, né? Mas as pessoas não dão valor a Deus. É isso que ele está colocando aqui. Então, aqui é interessante que ele diz aqui, né? Que alguns que consideram algo de grande valor, para outros, né, não consideram, né, de grande valor. Ele coloca aqui, ó, pois as coisas que alguns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, tanto para o corpo, por exemplo, eu considero o meu corpo sagrado e eu quero ter saúde. Então eu considero para mim grande valor frutas, legumes, a alimentação. Eu cuido da minha alimentação, eu bebo água, né, para ser saudável. Então eu cuido, eu considero de grande valor o corpo que eu tenho e a minha saúde. Né? Mas tem outras pessoas que não, vai comer qualquer porcaria mesmo, né? Só para encher a barriga, vai comer, vai usar drogas, cigarro, não vai se importar tanto com a saúde. Então veja que algumas pessoas vão dar valor para o corpo, outras pessoas não, vai usar o corpo ali só como um método de prazer ou coisa assim. Né? Então ele fala das coisas tanto do corpo como espiritual, né? Que as pessoas dão valor diferente para as coisas. Então eu gostaria de falar um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o ouro e a prata, né? E a medida de ouro e prata, né, é gramas, né, que é medida ali. É falado ali que é 11, onza troy, né, o nome da medida. É uma medida inglesa que é medida ali. É cerca de 31 gramas de prata e de ouro. Sabe quanto é 31 gramas de prata ou 31 gramas de ouro? É bem diferente o valor. Né? 31 gramas de prata, ela está no valor de 27 dólares, tá bom? Né? 27 dólares e 43 centavos, para ser exato. Eu peguei essa tabela aqui no ano de 2020. E o ouro, né, ele já vale ali a mesma quantidade, né, 31 gramas de ouro, vai valer 1.942 dólares e 62 centavos. Então, um vai valer 1.942 dólares e o outro vai valer apenas 27 dólares, que é a prata. Então, veja que é o mesmo peso, a mesma quantidade, mas o valor é diferente, tá bom? Então, já que a escritura está falando aqui sobre dar valor às coisas, né? Alguns dão valor e outros dão menos valor, alguns não dão valor nem a Deus, né? Eu coloquei algumas coisas aqui para ver sobre o que nós estamos dando valor. É muito valoroso uma faculdade, estudo na faculdade, porque vai trazer carreira, vai trazer oportunidades de trabalho, então é muito importante. Né? Então, algumas pessoas vão dar bastante importância à faculdade. Mas também temos que lembrar das coisas espirituais, não só das coisas que vamos dar sucesso para essa vida. Por exemplo, e o seminário? Seminário também, o seminário, o instituto. Será que o mesmo valor que você dá em fazer uma faculdade, você dá nas coisas do Senhor? De fazer um instituto, de fazer um seminário? Né? Então, por exemplo, o dia do Senhor. Será que é justificável ir lá e ficar pintando a porta da minha casa? Ah, eu vou faltar hoje na igreja que eu vou pintar a porta da minha casa aqui, então não vai dar para mim ir na igreja. Então, o seu valor está sendo mais na porta, né, do que estar na casa do Senhor adorando Ele. Então, a mesma coisa, eu vou faltar hoje na igreja porque tenho muita roupa para lavar, ou eu vou faltar na igreja porque eu vou fazer o almoço para os missionários. Por mais que seja o almoço para os missionários trabalham por Senhor. A gente tem que honrar mais ao Senhor indo na capela do que os missionários, tá bom? Então, não tem justificativa, tá bom? Então, a gente tem que ver no que a gente está dando valor, onde a gente está colocando importância nas coisas. Vamos lá, o tempo é curto aqui. Deixa eu pular para os últimos versículos aqui. Ó, do versículo 10 ao versículo... Não, versículo 10 eu vou ler ele, que fala de alguns profetas aqui que não é citado lá na Bíblia, né? E diz assim, ó.
e o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro do Egito, e também foram preservados por ele no deserto, sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, como homens, entregar-se-á de acordo com a palavra do anjo, nas mãos dos iníquos, para ser levados, de acordo com a palavra do profeta Zenoque, para ser crucificado, de acordo com as palavras do profeta Neum, e para ser levado e para ser enterrado num sepulcro, de acordo com a palavra do profeta Zenos, sobre as 3 dias de trevas, que seriam um sinal de sua morte, aos habitantes da ilha do mar, mais especificamente aos da casa de Israel. Bom, aqui, esse profeta Zenos, né, que é mencionado aqui no livro de Mórmon, ele está escrito nas placas de latão, tá bom? E esse profeta Zenos, ele fez a profecia que aos habitantes das ilhas do mar, o Senhor haveria calamidades na época no período da morte de Jesus Cristo na cruz ali. Haveria trovões, relâmpagos, a terra ia fender-se e assim por diante. Tá bom? Então é mencionado aqui dentro do próprio registro do livro de Mórmon, as ilhas do mar significa outros continentes, né? Então, as 10 tribos também foram levadas e foram para outros lugares, elas também receberam o sinal da morte de Jesus Cristo. Né? E futuramente receberemos registro dessas coisas. Vamos finalizar aqui. Eu tenho um versículo muito importante para compartilhar aqui, mas o tempo é bem curto, né? Aqui, eu vou compartilhar o versículo 23, que é o último versículo aqui. Não, o último é o 24. Penúltimo, 23 aqui. O versículo 23, Nefe diz assim, ó. E li muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Então a gente vai ver dentro do livro de Mórmon muita citação, capítulos inteiros de Isaías, né? Que Nefe ele usa, Jacó vai usar, porque o livro de Isaías ele é fantástico, ele nos ensina muitas coisas. A gente vai ver ainda essa semana, a gente consegue estudar aí o capítulo aqui próximo capítulo amanhã, o capítulo 20 e o 21, vai falar de Isaías, tá bom? E aí dá para fazer algumas comparações com o livro de Isaías e a gente vai fazer isso. Bom, aqui ele falando sobre aplicar os escritos de Isaías, ele diz: apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. O que significa aplicar todas as escrituras a nós? Né? Significa tudo. Muitas vezes, quando a gente está lendo as escrituras, a gente pega só uma parte. Por exemplo, a gente está estudando aqui, né, o livro de Mórmon e a gente quer ser como Nefe. Eu irei, cumprirei, né? E a gente se esquece que tem Lamã e Lemuel e que a gente tem que se pôr no lugar de Lamã e Lemuel também, para aplicar tudo a nós. Por exemplo, né? Vou colocar aqui. Lamã e Lemuel, eles eram obedientes? Eles obedeceram o pai dele quando eles tiveram que sair de Jerusalém e morar em um deserto? Obedeceram, né? Quando o pai dele mandou eles voltarem até Jerusalém para buscar as placas, né, de latão, eles obedeceram? Obedeceram. Lamã e Lemuel foram buscar as placas também. Quando foi para buscar a família de Ismael, eles obedeceram? Obedeceram. Quando foi para construir um navio, não estou entrando nos termos, né, de como foi que a princípio eles não fizeram e depois foram fazer, mas eles ajudaram, eles construíram, eles atravessaram as grandes águas, chegaram aqui na terra da promissão. Então eu posso dizer, Lamã e Lemuel obedeceram. Então eu tenho que colocar na minha mente, será que eu obedeço? Obedeço, mas será que eu reclamo? Será que eu faço as coisas na igreja, mas eu faço mais reclamando, né, murmurando? Então eu tenho que aplicar toda a escritura ao meu contexto, né? Não somente pegar, eu sou como Nefe, né? Não, tenho que me pôr também no lugar de Lamã e Lemuel. Né? Eles eram obedientes, mas murmuravam. Será que eu estou sendo obediente, mas eu faço, mas eu reclamo? Não é certo, tá bom? Então a gente tem que aplicar todas as escrituras. Por exemplo, eu vou finalizar com essa mensagem aqui, ó. Davi e Golias. A gente sempre se imagina Davi, né? Eu vou vencer os Golias da nossa vida, tudo. Eu gostaria agora que nós pudéssemos aplicar a escritura de Davi e Golias aqui, que se conta em 1 Samuel, né? 1 Samuel aqui, capítulo 17,
como se nós fôssemos Golias, tá bom? Então vamos mudar a perspectiva aqui. A gente sempre acha assim, eu sou Davi, né? Eu tenho que vencer os Golias, né? E assim por diante, né? Os desafios. Vamos colocar-se agora no lugar de Golias, tá bom? E vamos ver a história de novo aqui. Então é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 em diante. Já é Golias aqui, né? E olhando o filisteu, ou seja, o Golias, vendo a Davi, desprezou-o, porquanto ele era jovem, ruivo e de bela aparência, né? Aqui a gente vê que Golias, ele despreza Davi. Por quê? Porque ele era baixinho, né? Ele era baixinho. Será que nós não olhamos para as coisas? Isso aí não é capaz de me derrubar. Isso aí é nada para mim. Ele está se achando melhor do que as outras pessoas. Será que alguma vez eu me acho melhor do que as outras pessoas? Até mesmo dentro do convívio na igreja. Não é porque eu tenho um tempo a mais de igreja que um outro que entrou agora eu sou melhor do que ele. Não. Né? Não tem nada a ver. Então a gente não pode olhar com desprezo ou como que outra pessoa fosse menor do que nós. E aqui Golias faz isso, né? E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com um pedaço de pau, né? Porque Davi, ele tinha vestido uma armadura, mas ficou muito pesada. Ele era tão pequeno que a armadura ficou pesada. Ele não conseguia nem levar escudo, espada. Então ele foi com o cajado dele, né? E uma funda e pedra, né? Para atacar o gigante ali. E aí o gigante, quando vê, dá risada daquilo. Com esse pau aí, você vai me matar? Eu sou algum cachorro para você vir para cima de mim com pau? Veja que ele está menosprezando aquele que é menor, e porque ele está com um pedaço de madeira lá e ele está com lança, está com escudo, tem espada. Então ele está menosprezando. Será que às vezes a gente menospreza? Né? Veja que a queda dele é grande. A queda de Golias é grande, porque ele menospreza ali, né, Davi. E ele diz aqui, ó. E disse, pois, o filisteu a Davi, né? Não, eu já li esse, vou ler o 44. E disse-lhe mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Olha só, né? Ele já contou vitória antes da guerra começar. Antes de começar a batalha, ele falou: vem aqui, eu vou dar a carne sua para os abutres comer aqui, para as aves do céu comer. Ele já contou. Será que eu, dentro da igreja, eu já acho que eu estou salvo? Que eu estou garantido? Né? Então veja que a gente tem que se pôr também, aplicar toda a escritura a nós. Não somente ser só Nefe ou ser só Davi, mas a gente precisa entender a nossa posição como Golias, como Lamã e Lemuel, que só reclamavam. Às vezes eu estou só reclamando também das coisas. Então a gente tem que aplicar toda a escritura, tá bom? Então é isso, eu vou finalizar aqui essa mensagem, o versículo 24 aqui. Não, deixa o 24 para depois, porque já não dá mais tempo. Amanhã a gente continua a mensagem aqui em primeiro Nef, capítulo 20, tá bom? Então a gente vai dar sequência aí amanhã, tá bom? Desculpa o tempo, é muito curto para falar tanta coisa, tá bom? É isso. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Não deixem de ir lá no canal Santos, tá bom? Tô deixando o link aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Vão lá, se inscrevam lá no canal e deixem um comentário lá. O Vanderlei me indicou, né? Ou escola dominical, né? Pediu para mim vir aqui, então vão lá, tá bom? É isso. Então até amanhã.